Carlo Acutis é um jovem italiano que viveu 15 anos e tem o processo de canonização em curso. Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede immensa. Era un ragazzo come tanti altri, è la prima impressione che ho avuto. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa. Quello che Carlo diceva lo viveva veramente, era la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano, no? La chiesa era il luogo dove lui attingeva nel silenzio, nella preghiera, nell'adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Não eu, mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis, é o título do livro do Padre Ricardo, que está hoje connosco. Padre Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. A primeira coisa que lhe perguntava é como é que descobriu este jovem italiano e a sua vida breve, não é, de 15 anos. Muito breve, muito breve. Descobria quando foram aprovadas as virtudes heroicas, o decreto das virtudes heroicas. Em julho de 2018, o Papa Francisco já aprovou esse decreto, foi reconhecido que ele de facto viveu a vida cristã a um nível heroico, a um nível da santidade, e dei-me conta desta história. Daí veio depois o passo seguinte de querer publicar, ou de querer escrever sobre ele. A biografia. Já tinha escrito uma biografia sobre um outro jovem com fama de santidade. O santo surfista, não é? Exatamente, o Guido Schäfer. E então pareceu-me uma ótima história para dar a conhecer, de um exemplo de santidade, e que o propus a Paulo aceitou, e depois tive uma grande surpresa ainda, que quando já tinha terminado a primeira redação do livro, o Papa Francisco publica a exortação apostólica Cristo Vive, aos jovens, onde também propõe o Carlo Acutis como um modelo de vida, e portanto senti-me assim muito, muito confirmado e com muita certeza que esta seria uma história que marcaria e que ajudaria muitos dos nossos jovens católicos a serem santos. E quem é Carlo Acutis? Exatamente. Carlo Acutis, como já foi tão jovem, nasceu em 1991, nasceu em Londres, onde os pais, o Andrea e a Antónia, estavam a trabalhar na altura. Nasce em Londres, em maio de 91. E aqui já agora só uma pequena nota pessoal, que foi uma das coisas que me marcou no Carlo, foi isto. Eu nasci em 1990. Eu tenho só mais um ano que ele. É quase contemporâneo. Exatamente. E, portanto, ele só tem processo de beatificação e eu pensar o que é que eu ando a fazer pela minha santidade pessoal também. Também é foi uma boa questão. Portanto, ele foi batizado logo em pequenino e os pais são a própria mãe tem uma entrevista em que diz isso. Diz que são os nossos típicos católicos não praticantes, como nós costumamos chamar, em que ela até diz, somos os católicos que vamos 3 vezes à missa, no batismo, na primeira comunhão e no casamento. E então, eles seguem esta vida. Os avós do Carlo, por outro lado, têm uma vida de fé mais viva e mais forte, mas o Carlo começa desde pequenino a dar vários sinais de fé e de amor a Jesus, com pequenas histórias que se vão contando, quer das amas, quer da própria mãe, conta que vai na rua com ele, e ele vê uma igreja pequenino e diz que quer ir àquela igreja dar um beijinho a Jesus ou dar um beijinho a Nossa Senhora, como ele dizia, daquela forma assim muito... Quer entrar nesses ambientes, Exatamente. Começa a mostrar estes sinais de fé desde pequenino e vai crescendo como um jovem normalíssimo na escola, com todo o percurso normal de vida, mas também mesmo na escola, além de ser um miúdo completamente normal, é também alguém que cuida da vida cristã e diante dos colegas de mostrar o desejo de ter formação cristã, em alguns debates nas escolas sobre assuntos, as questões fraturantes, sempre defender aquilo que era a doutrina católica. Aconteceu uma vez, também se conta, que uma vez na turma fizeram um esquema, quem é a favor do aborto, quem é contra, e ele era o único contra o aborto, e mesmo assim esteve ali firme a defender o que era a doutrina católica e aquilo que é a proposta da vida católica.
E também neste percurso normal veio-se mostrar um grande informático. Morreu muito jovem. Isso é uma dimensão mais, enfim, não profissional, porque não chegou a ser, né? Mas era um gosto pessoal que ele tinha de passar muitas horas diante do Um computador. gosto pessoal, mas já com alguma chave quase profissional, porque alguns amigos engenheiros informáticos dos pais, quando viam o que ele gostava de informática, o que ele sabia de programação e de outras coisas, ele é um gênio da informática, diziam logo desde pequenino. E ele sempre preocupava-se por isto. E mesmo na informática, uma dimensão muito importante que uma colega dele de turma conta, que ele dizia sempre que deviam saber era programação. E não só os programas na ótica do utilizador. Exatamente, não. Tinha que ser programação, porque foi assim que ele levou a própria vida. Há uma frase que o Papa sublinha dele, que era: todos nascemos como originais, muitos morrem como fotocópias. É uma das frases que o Papa também sublinha do Carlo. E este gosto dele da programação até significa isto. Não é? Nós temos de agarrar a vida por dentro. E ele é este exemplo de vida e de fé, de pegar tudo por dentro e não apenas como de uma forma superficial. É isso que faz com que o Papa Francisco o proponha como modelo à juventude? Exatamente. Ele propõe o Carlo como exemplo de juventude exatamente porque muitas vezes nos nossos dias, e os nossos jovens dizem, este nosso tempo com a tecnologia, com as várias coisas que nós temos à disposição, torna mais difícil ser cristão, porque temos acesso a muita coisa. E o Papa diz, não podemos dizer que é mais difícil, porque o Carlo é um exemplo concreto como, tendo todos os meios, mostrou que a santidade é possível, mesmo quando neste ambiente que tantas vezes parece difícil. Portanto, é possível, e é possível ter na informática, no uso dos computadores, viver tudo neste esquema e nesta vida, neste projeto de santidade. Depois, aliando também um grande amor à Eucaristia, que o Carlo tinha e que usou os meios informáticos também para dar a conhecer, nomeadamente tendo feito uma exposição sobre os milagres eucarísticos e assim divulgando esta devoção e o grande amor que ele tinha entre adoração e comunhão nesta intimidade com Jesus. Ele que dizia, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Na memória fotográfica que é publicada neste livro, vejo que está uma fotografia dele em Fátima. Sim, exatamente. E algumas outras fotografias também aqui em Portugal. Sim. A família dele tinha bastantes meios económicos e então muitas vezes perguntavam onde é que ele queria ir de férias ou passear. E é uma das coisas que também falam sobre ele, é que ele não escolhia os destinos da moda, mas pedia para ir a sítios de peregrinação. Ou da Aparição de Nossa Senhora, Fátima, Lourdes, alguns na própria Itália, onde ele morava. Depois foi muito cedo morar para Milão e ali cresceu. Mas pedia sempre para estes sítios. Então, Fátima, ele tinha um grande amor a Fátima e tinha até uma visão que marcava muito os pastorinhos e, de forma muito particular, o Francisco, também com um grande amor à Eucaristia. E estas quase almas gêmeas com 100 anos de diferença. O que é que fez com que a sua vida fosse tão breve, com que ele morresse aos 15 anos? Exatamente. Ele começou a dar, no mês de setembro de 2006, alguns problemas de saúde, entre idas ao médico e voltas. Não conseguiam descobrir o que era, até que conseguem perceber que ele tinha uma leucemia fulminante. E viveu 10 dias apenas entre o diagnóstico e a morte. E viveu também aí com um sentido cristão muito profundo. Quando ele percebe que ia morrer, a primeira coisa que diz à mãe é: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. É o grande desejo dele. E uma última questão sobre este processo de canonização, em que fase é que está? Sim. Neste momento, portanto, como eu disse, ele já é venerável, o venerável Carlo Acutis, já foi reconhecido as virtudes heroicas, já foi entregue um milagre para ser analisado e que foi proposto há poucos meses. E, portanto, estamos neste momento a aguardar o reconhecimento do milagre e depois a marcação da beatificação. E depois a canonização que esperamos, e a declaração dele, esperamos nós, como padroeiro dos informáticos. Exatamente. Há também essa aspiração, não é, para que seja o santo padroeiro dos informáticos. Nós, muitos, não só eu, mas muitos dos que conhecemos a vida do Carlo, desejamos muito que ele venha a ser declarado e o Papa deu um sinal muito forte sobre isso. Temos uma referência a Santo Isidoro de Sevilha, creio, para já, mas aqui há um exemplo bem mais próximo, não é? Exato, e que é muito recente e que mostra como é que também a informática é um meio de santificação e não só pessoal, mas também da santificação dos outros. Ele que foi um grande evangelizador da internet, se há 500 anos fomos descobrir outros continentes, há este grande continente que é a internet e a informática para hoje evangelizar, e o Carlo
é o grande evangelizador e o grande modelo de evangelizador para todos nós. Também um exemplo nesse ambiente. Padre Ricardo Figueiredo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este percurso de vida de Carlo Acutis.